Você investiu em ações na Bolsa de Valores no ano de 2021 e agora em 2022 está perdido sobre como declarar o imposto de renda? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar na prática aqui pelo meu computador mesmo como que vai funcionar a declaração do imposto de renda de 2022 e como que você também vai fazer a sua declaração do imposto de renda. Antes de tudo, eu só vou me apresentar só para vocês saberem quem vos fala aqui, né? O meu nome é Guilherme, seja muito bem-vindo ao meu canal novamente e eu te ajudo a investir o seu dinheiro e declarar o imposto de renda, né? É isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu tô no finalzinho da minha faculdade de contabilidade, tô no último ano, então eu já tenho uma boa base para te dar sobre impostos e como que funciona isso. Então pode ficar tranquilo que as informações desse vídeo são confiáveis e tudo que eu tô falando aqui eu tirei do próprio site da Receita Federal. Então se você tem alguma dúvida também, quiser confirmar alguma informação, é só ir lá no site da Receita Federal que você vai buscar da mesma fonte que eu busquei, fechou? Então pode ficar tranquilo que aqui o negócio é confiável. Bom, então a primeira coisa que eu preciso comentar com vocês do imposto de renda antes da gente começar sobre como declarar o imposto de renda é comentar quem deve declarar o imposto de renda, né? Você tem certeza que você tem que fazer o imposto de renda? Quem deve fazer e quem não deve? E aí eu já vou te dar um resumão. Todo mundo que investiu na Bolsa de Valores no ano de 2021 tem que declarar o imposto de renda. Então não importa se você comprou ação, comprou fundo imobiliário, comprou BDR, comprou ETF, comprou o que for e investiu na Bolsa de Valores, tem que declarar. Pô, Guilherme, vendi a minha ação e não tenho mais ações. Tem que declarar? Tem. Recebi só R$5 de dividendos. Tem que declarar? Tem. Investi só R$5 em ações. Tem que declarar? Tem também. Não importa a quantidade, o valor, o que você fez na bolsa. Entrou na Bolsa de Valores, tem que declarar o imposto de renda. Quando se trata de investimentos de renda fixa, nem todo mundo que investe na renda fixa é obrigado a declarar o imposto de renda. E aí a gente tem uma lei na Receita Federal que é a seguinte. Vou até ler o site aqui para vocês, ó. A obrigatoriedade da entrega, ela só se aplica a quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$40 mil. Ou seja, se você recebeu rendimentos aí, seja tributáveis ou não, se o seu total de rendimentos foi maior que R$40 mil, aí você precisa de declarar a sua declaração de imposto de renda. Se você recebeu rendimentos menores que R$40 mil, aí você não precisa de declarar. Lembrando que esses R$40 mil somam o total de todos os seus rendimentos que você receber. Então se você investiu aí na sua renda fixa, na sua poupança aí, nossa senhora, Deus me livre, mas no seu CDB, no seu LCI, se o seu rendimento durante o ano inteiro for menor que R$40 mil, você não está obrigado a declarar o imposto de renda só por investir na renda fixa. Se não entra nessa situação, não precisa declarar. Agora, se tiver bolsa de valores, aí já tem que declarar tudo e já faz a declaração completa. Uma dúvida que muita gente tem na hora da declaração do imposto de renda é o que deve declarar na declaração. E assim, quando você faz a sua declaração do imposto de renda para declarar investimentos, você tem que declarar tudo que é obrigatório para a Receita Federal, né? Então, se você tiver casas no seu nome, você vai ter que declarar. Se tiver carro, moto, saldo das suas contas, todas essas coisas que representam algum dinheiro, você vai ter que declarar. E aí, para você saber, né, exatamente o que tem que declarar ou não, eu te recomendo entrar no guia da Receita Federal, que é o guia de perguntas e respostas. E aí ele te dá todas essas coisas que tem que declarar. Porque o guia, ele tem mais ou menos 700 páginas. Então, se eu for entrar em cada detalhe da declaração inteira, eu vou ficar aqui dias falando com vocês. Por isso que eu só vou focar na questão dos investimentos. Mas saiba que, quando você for fazer a sua declaração de investimentos, você vai ter que colocar outras coisas, caso você tenha essas outras coisas que são obrigatórias também na declaração do imposto de renda. Fechou? E aí, agora que você já sabe se você vai precisar de declarar ou não, tá na hora de você entender quando você vai ter que declarar isso, porque tem uma data específica no ano e você não pode declarar nem antes e nem depois dessa data específica. Você tem que declarar na data. E essa data, ela ainda não foi divulgada pela Receita Federal. Pelo histórico anterior dos anos em que a Receita Federal divulgou, os meses para declaração ficam entre o meio de março e o final de abril, o último dia de abril. Então eu te recomendo que quando chegar lá para o dia 20 de março, você já verifique no site da Receita Federal para ver se ela já liberou a opção lá de declarar o imposto de renda. Não tem como declarar antes, porque sempre quando a gente faz a declaração do imposto de renda, a gente precisa de baixar um programa no site da Receita Federal e é nesse programa que a gente preenche todos os nossos dados. E aí a Receita só libera esse programa na data que o imposto de renda estiver liberado. Então não adianta você querer ir lá declarar agora, porque aí não vai ter o programa e não vai adiantar nada para você. Aqui na tela tá passando agora o programa da declaração do imposto de renda, só para vocês entenderem como que ele é mais ou menos. Esse daqui foi o programa de 2021 que eu usei para declarar. Então só para vocês terem noção como que é esse programa. O de 2022 ainda não foi liberado, então aguarda e assim que ele for liberado, eu vou deixar o link para baixar nos comentários desse vídeo e também vou fazer um outro vídeo com o passo a passo ensinando a mexer nele, porque pode ser que mude alguma coisa, então é sempre bom eu fazer um vídeo atualizado sempre
que esse programa é lançado. Então a conclusão que a gente tira disso é: pô, Guilherme, então eu tô assistindo o seu vídeo sem precisar? Tipo, tô assistindo sem necessidade? Não, você não tá assistindo sem necessidade, porque apesar do programa ainda não ser lançado, você precisa saber o que você vai precisar de declarar. E é agora que eu vou te falar tudo que você vai precisar de preencher nesse programa no caso dos seus investimentos. Então vamos lá, eu vou abrir a conta da minha corretora agora e eu vou te dar uma noção geral do que você vai precisar de declarar dentro desse programinha da Receita Federal. Bom, então aqui eu tô com a corretora Clear aberta. Vocês sabem que eu não sou patrocinado pela Clear, inclusive invisto por outras também, mas é que a gente faz o quadro rumo ao milhão na Clear, então eu resolvi deixar tudo aqui nela, porque vocês já sabem quanto que tem na corretora e tudo mais. E aí o que a gente vai precisar de declarar de investimento que a gente fez nessa corretora vai ser tudo que aconteceu nessa corretora durante o ano de 2021. Na declaração, a gente meio que faz um resumão de tudo que a gente fez com o nosso dinheiro durante o ano. Então nada mais justo a gente mostrar para a Receita tudo que aconteceu nessa corretora. Então a gente vai ter que declarar os dividendos, os juros sobre capital próprio recebidos, os rendimentos, os lucros ou prejuízos que a gente teve com vendas e as ações que a gente comprou e passou o ano com elas. E aí eu vou começar te mostrando como que você vai fazer para identificar cada uma dessas situações. Primeiro caso, então, eu vou começar pelas ações que você comprou, que você ficou com elas durante todo o ano. As ações ou fundos imobiliários que você vai ter que declarar nesse caso vão ser só as ações que você comprou e passou o ano de 2021 com elas, ou seja, virou o ano de 2021 para 2022 com a ação, aí você já declara essa ação como um bem seu, porque ela ficou com você durante esse ano, né? Não precisa ter ficado o ano inteiro, mas se virou o ano, ela é considerada um bem seu. E para fazer isso, para eu ver quantas ações eu tinha no último dia de dezembro do ano de 2021, eu vou entrar no site da Bolsa de Valores e pegar os dados lá, porque pegando no site da bolsa a gente tem informações mais confiáveis do que talvez informações da corretora. Então o que você vai fazer? Você vai entrar no site da bolsa, na área do investidor, e aí você vai clicar aqui em extratos. Na parte dos extratos você vai vir filtrar e você vai selecionar a data aqui para você ver esse extrato. A data que dá para você pegar vai ser ou o último dia de dezembro ou os primeiros dias de janeiro. Eu vou pegar os primeiros dias de janeiro porque eu não fiz nenhuma compra nesses primeiros dias, mas se você tiver feito alguma compra nos primeiros dias de janeiro, aí você pega o último dia de dezembro, beleza? Vou pegar aqui o dia 3 de janeiro, que é uma segunda-feira, já que no site da bolsa não dá para pegar extrato no final de semana. Então vou pegar aqui o dia 3 de janeiro. E aí se eu clicar aqui em filtrar, eu vou ter aqui todos os ativos que eu tinha no último dia de dezembro e consequentemente no primeiro dia de janeiro, né? Dá na mesma coisa. E aí ele me fala, ó, que de ações da Bolsa de Valores eu tinha 12, de ações de EDP Energias do Brasil eu tinha 11, ações de Espaço Laser eu tinha 11 e tudo mais. Essas ações aqui que ficaram comigo durante a virada de ano, que são as ações que eu vou ter que declarar. Então, para eu declarar essas ações, eu só vou entrar no meu programa da Receita Federal aqui, ó, vou vir na parte de bens e direitos aqui, vou clicar em novo, vou digitar o código de ações aqui, que é o código 31, ó, ações, inclusive as provenientes de linha telefônica. Ele vai me pedir o CNPJ da empresa, né? Então eu posso clicar aqui em cima dessas ações, ó. E aí quando eu clico, eu pego o código aqui dela, dou um copiar, venho aqui no site da bolsa novamente, pesquiso aqui um colar, ó. E aí aqui eu vou encontrar o CNPJ dessa minha ação. Então vou copiar o CNPJ aqui, no programinha do imposto de renda eu vou colar o CNPJ. E aí com o CNPJ colado aqui, você vai escrever um textinho mostrando para a Receita Federal o que é isso. Então você volta aqui no site da Receita, você vai ver aqui a quantidade que você tinha, ó, 12 unidades, então vamos lá, aqui ó, 12 unidades de B3SA3, que é o nome da ação, custodiadas pela, aí você vem aqui na corretora, ó, Clear Corretora Grupo XP, dá um Ctrl C aqui, volta, e aí você coloca o preço médio, com preço médio e o valor do preço médio das suas ações. O preço médio das ações, pessoal, sempre que você for calcular, isso serve para ação, fundo imobiliário, seja o que for, é calculado pela média de valores que você comprou aquelas ações. Então se você fez várias compras, tipo uma de 10, uma de 11, uma de 9, uma de 8, o preço médio vai ser a média geral de quanto você comprou, tipo 9,50. Eu não vou ensinar a calcular o preço médio agora passo a passo, porque quando chegar na data da declaração, eu vou disponibilizar uma planilha gratuita para calcular. Então não precisa de ficar esquentando muito a cabeça com isso por enquanto, beleza? E aí, só para reforçar aqui no programa, depois de colocar o preço médio, você vai colocar a situação, né, que você tinha aqui no último dia de 2020, que aqui no caso tá 2019, porque é o programa antigo, e a situação no último dia de 2021, né, que seria o último ano aí, o último atual. Basicamente é assim que você declara suas ações no imposto de renda. Depois de declarar suas ações no imposto de renda, outra coisa que você vai ter que declarar também são as suas vendas, seja vendas com lucro ou venda com prejuízo. E aí quando a gente fala de vendas de ações, existem duas formas de declarar. Tem a forma que é o day trade e tem a forma de operações normais. No day trade é basicamente quando você compra e vende uma ação no mesmo dia. Aí você vem no programa da Receita, vem aqui na parte de day trade e aí aqui na parte de day trade, ó, você coloca aqui todos os lucros que você teve no day trade, né, durante o mês. Então
Então, por exemplo, aqui em janeiro, ó, você coloca o lucro que você teve em day trade, fevereiro o lucro que você teve em day trade, março, enfim, você vai colocando em todos esses meses. E aí, se você não fez day trade e só fez operações normais de compra e venda em dias diferentes, você vai declarar da seguinte forma: se o total de vendas no mês for de um valor maior que 20 mil reais, você vai declarar nessa parte aqui do day trade também, só que ao invés de colocar na aba de day trade, você vai colocar na aba de operações comuns. Então você vai colocar aqui o lucro que você teve com essas operações mês a mês. Se você lucrou, mas vendeu menos de 20 mil reais no mês, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui, ó, em rendimentos isentos e não tributáveis, porque nesse caso não tem tributo quando você vende menos de 20 mil reais, e aí você vai clicar aqui em novo, você vai colocar aqui o código 20, que são ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até 20 mil reais em cada mês para conjunto de ações, ou seja, ganhos de vendas menores que 20 mil reais, e aí aqui você vai colocar o ganho que você teve total no ano inteiro. Então, se você teve 5 reais de ganho em janeiro, 5 reais de ganho em fevereiro, 10 reais de ganho em março, abril e assim por diante, você vai somar todos os ganhos que você teve e vai colocar aqui. Não precisa de colocar mês a mês, como é o caso das operações de vendas maiores que 20 mil e no caso das operações com day trade. E aí você me pergunta, né? Pô, Guilherme, eu fiz venda, só que eu tive prejuízo da minha venda. Como eu vou fazer para declarar nesses casos? Você vem aqui na parte de bolsa de valores, que é naquele mesmo lugar que a gente declara o day trade. E aí, se o prejuízo for com day trade, você coloca tipo menos 90 reais de prejuízo, você coloca o valor negativo. E se o prejuízo for com operações comuns, você coloca negativo aqui de novo. E aí você pode colocar esse prejuízo mês a mês. Isso aí é uma pergunta que muita gente tem. Às vezes a pessoa começa a investir, depois vende a ação com prejuízo e não faz mais nada na bolsa. Nesse caso, o que ela declara? Declara só o prejuízo. E aí você vem aqui e coloca o prejuízo nessas abinhas que você teve aqui. Fechou, pessoal? Por último, mas não menos importante, estou aqui com a conta da corretora aberta, a gente tem que declarar agora os dividendos e os rendimentos que a gente recebeu, né? Afinal, esses rendimentos também fazem parte dos nossos investimentos. Então, para declarar dividendo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai entrar aqui no aplicativo da declaração do imposto de renda, a gente vai vir em rendimentos isentos e não tributáveis, porque dividendo não tem incidência de tributo. Então, eu venho aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, dou um cliquezinho aqui, clico em novo, vou digitar aqui dividendos até achar o número 9, que é o lucros e dividendos recebidos. Eu vou digitar o CNPJ da empresa que me pagou dividendos, o nome da empresa e o valor. Para eu saber quais empresas me pagaram dividendos durante o ano inteiro, eu posso olhar no extrato da corretora ou posso olhar no extrato da B3. Então, eu acho mais seguro olhar no extrato da B3. Então, vem aqui no site da B3, puxa o extrato aqui, né? Dá um filtrar aqui, puxa a data que você quer puxar. E aí ele vai aparecer aqui, né? Todas as movimentações, dividendos, dividendo. E aí é só você somar todos os dividendos que você recebeu de cada empresa. Se baixar no Excel fica mais fácil, ó. Você tem aqui no Excel, você dá um filtro aqui, ó, na movimentação, seleciona só o dividendo, ó. Quer ver? Clica aqui em dividendo, aplica o filtro e aí você coloca aqui a empresa que você quer somar, né? Tipo, BB Seguridade aqui, ó. E aí é só eu puxar aqui no valor da operação, ó. De BB Seguridade eu recebi 5,96 dividendos aqui, ó. A soma aqui embaixo. E aí é só eu vir no programa da Receita aqui e colocar esse 5,96 que eu recebi de dividendos. No nome da fonte pagadora, eu posso vir aqui no Excel e dar um Ctrl C aqui, né? BB Seguridade Participações SA e colar no programa do imposto de renda. E o CNPJ eu vou ter que pesquisar lá na Bolsa de Valores. Então eu posso vir aqui no site, digitar o nome da ação, BBSE3, e aí eu dou uma pesquisa aqui, ó, pego o CNPJ dela aqui no site da própria Bolsa de Valores, coloco aqui no programinha do imposto de renda, clico em OK e pronto, dividendos declarados, e aí eu faço isso para todos os dividendos. Rendimento de fundo imobiliário, eu clico aqui no outros porque não tem uma opção específica para fundo imobiliário e preencho os mesmos dados, tipo CPF, nome da fonte e tudo mais. Mesma coisa que declarar dividendos. Por último, a gente tem o juros sobre capital próprio, que também é um rendimento que a gente recebe e que tem que ser declarado. No caso do juros sobre capital próprio, a gente está aqui no programa da Receita, clica em rendimento sujeito a tributação exclusiva, vem aqui em novo, coloca aqui juros sobre capital próprio, opção 10, coloca o CNPJ, o nome da empresa e o valor que você recebeu. Para você saber o quanto que você recebeu de juros sobre capital próprio também, tem no site da Bolsa de Valores. Então você abre aqui o site da Bolsa de Valores, tá vendo aqui, ó, juros sobre capital próprio, é só você pegar aqui e fazer a soma de todos os que você recebeu durante todo o ano. Fechou? E aí uma última observação que eu dou para vocês nesses casos de dividendos e juros sobre capital próprio são os eventos provisionados. Então dá uma clicadinha aqui, ó, e vê o que foi provisionado para você, que às vezes acontece da empresa provisionar um rendimento, né? Ela
ela fala assim, eu vou pagar tal rendimento, mas ela não faz o pagamento no ano. E aí quando ela provisiona esse rendimento, ela fala que vai pagar e não faz o pagamento no ano, você tem que declarar que você tem direito de receber aquele dividendo daquela ação. E aí quando você vem no site da Receita e clica aqui em eventos provisionados, ele te mostra todos os dividendos que estão provisionados das empresas e quando eles foram provisionados. No caso aqui eu vou clicar nesse da Suzano, ó, vamos ver aqui. Ele é um evento provisionado, ele foi aprovado em 2022. Nesse caso eu não vou precisar de declarar, só vou precisar de declarar o que foi provisionado em 2021. Vamos ver esse daqui do Itaú. Esse do Itaú ele foi em 2021, ó. Olha só, a gente tem aqui um juro sobre capital próprio que foi aprovado em 10/12/2021. E aí nesse caso aqui eu teria que declarar esse dividendo que foi provisionado em 2021. É só eu vir no site da Receita mais uma vez. Eu venho aqui no início, bens e direitos, vou clicar em novo aqui. Vou clicar aqui em outros bens e direitos. Vou explicar aqui o que é isso, né? Então vou colocar dividendos provisionados da empresa tal, com CNPJ tal, no valor de tal. Basicamente isso. E aí aqui a situação no ano anterior você não precisa colocar, você só vai colocar a situação no ano de 2021, que vai ficar certinho. E aí voltando aqui pro site da corretora de valores, tá tudo ok, declarei todos os meus investimentos e posso ficar com a minha consciência tranquila. Se você tiver algum rendimento de tesouro direto e CDB, isso também tem que ser declarado, só que eu não vou abranger nesse vídeo. O meu objetivo era só falar mesmo sobre ações e fundos imobiliários e investimentos de renda variável. Quando chegar a data do imposto de renda, a gente pode fazer um outro vídeo sobre renda fixa também, que fica tudo beleza. Basicamente era isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para dar uma clareada na cabeça de vocês sobre como que funciona a declaração do imposto de renda, como que vocês vão declarar agora no ano de 2022. Se você ficou confuso, vai ter outro vídeo de eu fazendo na prática novamente com realmente o programa de 2022. Eu adianto para vocês que é basicamente isso que eu mostrei nesse vídeo de agora. Fechou? Um grande abraço então para você que me assistiu. Vai dar uma descansada agora para liberar sua mente de imposto de renda da cabeça. E é isso. Até mais. E se inscreve no canal e deixa um like e um comentário. Grande abraço. Tchau, tchau.